Muito boa tarde. A decisão que a Comissão Permanente do Partido Social Democrata tomou foi de abstenção, foi comunicada ao Grupo Parlamentar essa orientação e os fundamentos da nossa posição serão desenvolvidos no debate que amanhã terá lugar na Assembleia da República e não foi tema, queria também dizer, da conversa que tivemos com o Sr. Presidente da República. Falámos sobre a situação política, a situação social do país, sobre o Congresso do PSD e, portanto, aquilo que foram as conclusões do mesmo, reiterando ao Sr. Presidente da República a necessidade que há de termos um programa de emergência social no país que possa acudir às necessidades mais básicas que as pessoas e as famílias com menos recursos na sociedade têm confrontadas com o processo inflacionista que está em curso e com o aumento dos preços dos bens essenciais como a alimentação, como a energia, como os combustíveis, como a renda da casa e agora também com o aumento das taxas de juros, a repercussão que isso tem nos créditos à habitação. Tivemos a ocasião de dar nota ao Sr. Presidente da República sobre vários aspectos que foram tratados no Congresso e, pura e simplesmente, não tratámos da agenda parlamentar, porque não era esse o intuito da reunião. O Sr. Presidente da República teve a ocasião de nos transmitir que, da parte dele, vê com muito bons olhos a predisposição que nós temos no PSD de ter uma colaboração institucional, leal, cooperante com a Presidência da República, porque é isso que, como tive a ocasião de dizer no Congresso, os portugueses exigem e os portugueses merecem. Tivemos a ocasião de transmitir ao Sr. Presidente da República a nossa posição sobre essa matéria, que, como sabem, é uma posição de não tomar nenhum impulso por parte do PSD, nem sequer de concordar com a realização de um referendo sobre a regionalização em 2024, com um conjunto grande de argumentos, que passam desde logo pela circunstância de estarmos em pleno processo de descentralização de competências entre a administração central e a administração local. Um processo que dura há 3 anos, convém lembrar. Um processo que tem sido muito turbulento e que não tem produzido resultados efetivos. Tive a ocasião de transmitir ao Sr. Presidente da República que um governo que em 3 anos não foi capaz, numa matéria onde tinha o apoio do PSD, numa matéria que não oferecia grandes divergências do ponto de vista parlamentar, partidário. Em 3 anos não foi capaz de consumar sequer a transferência das competências e do envelope financeiro essenciais. Como é que se pode agora abalançar ao objetivo de, em 2024, colocar ao país a decisão sobre um modelo de regionalização que tem que ter também ele um quadro de competências definido, também ele um quadro de financiamento definido em lei, e também ele um quadro de instituição em concreto das regiões autónomas. O Governo não tem condições para o fazer e, como tive a ocasião também de dizer no Congresso do PSD, se acrescentarmos a isso a situação que hoje se vive na Europa e no mundo, a instabilidade e a incerteza que pairam sobre a nossa economia e que pairam sobre os efeitos que, nomeadamente, a inflação, o aumento dos preços, as deficiências naquilo que é o acesso a bens fundamentais, quando os portugueses estão confrontados com um caos no Serviço Nacional de Saúde, com o encerramento de serviços, com falta de médicos de família, quando os portugueses têm de pagar os produtos mais básicos, como a alimentação, mais caros, quando os portugueses têm de lutar contra esta circunstância em que a maior parte das pessoas que estão no ativo ganha-se ou o salário mínimo ou muito perto disso. Que a maior parte dos pensionistas tem também uma pensão muito baixa. Como é que neste contexto social, neste contexto europeu e mundial e no contexto de completa incompetência do Governo em levar a cabo o processo de descentralização, que seria muito mais simples para os municípios, como é que se pode ventilar a hipótese de poder ter um processo normal e tranquilo de auscultação do povo numa matéria tão fundamental em termos de organização administrativa como são a criação de regiões administrativas.
Eu pedia-lhes, eu respondo às duas, não há problema nenhum, pedia-lhes é que fizessem uma pergunta de cada vez. Eu não tenho conhecimento de ninguém que discorde da posição da direção e da minha relativamente à inviabilidade de termos um processo referendário em 2024. Mas sei que há muita gente no PST que tem posições divergentes quanto à matéria de fundo da regionalização, mas nós não estamos a promover essa discussão. Nem entendemos que ela seja oportuna, precisamente a meio do processo de descentralização. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que eu posso garantir aos portugueses é que nós nos vamos focar no essencial. E o essencial é a vida deles, é o acesso dos portugueses a bens tão fundamentais como aos cuidados de saúde, a bens tão fundamentais como um bom arranque do ano letivo, a bens tão fundamentais como a capacidade dos alunos, em especial aqueles que são economicamente mais frágeis, poderem recuperar efetivamente o tempo perdido na altura da pandemia. Em dar àqueles que são os mais vulneráveis da sociedade um programa de emergência que lhes confira meios para eles poderem pagar as suas contas no final do dia e no final do mês. É esse o nosso foco. E é o foco de fazer oposição ao Governo, ao Partido Socialista e criar uma alternativa política. Significa que, não havendo condições para haver um referendo, nós não vamos estar a fazer uma discussão estéril sobre o nada. Nós haveremos de discutir em Portugal um dia um eventual processo de regionalização, com as competências, com o quadro financeiro que lhe tem que estar ligado, se houver uma perspectiva de haver um referendo que a Constituição e a lei impõem. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com discussões que não levam a lado nenhum. Eu não vou, deixe-me só dizer, eu não vou participar numa ação política que seja desfocada daquilo que interessa às pessoas. O foco do PSD é olhar para as pessoas, é olhar para as famílias, é olhar para as empresas, é olhar para as instituições e criar as condições de termos mais economia, termos mais criação de riqueza, termos condições para ter melhores salários, termos condições para ter serviços públicos eficientes a cumprirem aquela que é a sua finalidade. Não, absolutamente contra a realização de um referendo em 2024, que não haja equívocos quanto a esse aspecto e, naturalmente, que, não havendo um referendo em 2024, que, aliás, já em 2024, teria também de se conciliar com as eleições europeias e com as eleições regionais nos Açores, não é num ano como em 2025, onde há eleições autárquicas, ou em 2026, onde há eleições presidenciais e legislativas, que essa oportunidade se vai abrir. Inclusive, como é que vais criar o seu gabinete na Assembleia da República? Já amanhã, na sua censura, ou se vais escolher outra oportunidade? Não vou responder a essa questão, porque ainda não está delimitada no tempo. O que posso dizer-vos é que quinta-feira estarei com todo o gosto a participar na reunião do Grupo Parlamentar do PST. Foi uma conversa entre dois amigos sobre a situação do país e das autarquias locais e não sobre mais nada. Não sobre mais nada. Já falou com o António Costa, entretanto, sobre a reunião, ou melhor, sobre a possibilidade de se encontrarem para discutir a questão da localização de um aeroporto popular. Se esse foi tema também com a sua direção sobre quais são as condições do PSD para essa eventual negociação, mas já agora, tendo em conta a realidade concreta que estamos a assistir no aeroporto de Lisboa, como é que o senhor olha para isto? Quem é que acha que são os responsáveis e se tem alguma solução para resolver esta situação? A situação que se vive no aeroporto de Lisboa não tem nada a ver com a construção de um novo equipamento aeroportuário na região. A situação que se vive no aeroporto de Lisboa tem a ver com o desinvestimento gritante que houve nos últimos anos nos serviços públicos e também nos serviços e nos recursos humanos que têm de estar adstritos à recepção dos turistas que desembarcam em Lisboa. É mais uma evidência da incapacidade do Governo em resolver aquilo que interessa ao país e, portanto, ainda reforça mais a convicção que nós temos no PSD de estar focado naquilo que preocupa as pessoas. Neste caso, preocupa seguramente os passageiros
que são confrontados com isso e que também são nossos concidadãos, e afeta muito a nossa área do turismo, na medida em que estamos a dar uma imagem. Eu bem sei que o problema não é exclusivamente português, mas a nós interessa-nos aquele que nós temos pela frente. Está a dar uma imagem muito negativa que eu espero possa ser debelada muito rapidamente para não prejudicar no médio prazo a recuperação do setor do turismo e, portanto, a atratividade do país para aqueles que nos querem visitar e que querem gozar aqui o seu tempo de lazer e férias. Nós oportunamente teremos esse encontro, sem nenhuma pressa, sem nenhuma necessidade de estar a antecipar aquilo que se irá efetivar quando tiver que ser. Aquilo que eu quero dizer é que nós no PSD já fizemos hoje um princípio de reflexão na Comissão Permanente sobre esse assunto, para precisamente quando eu tiver a ocasião de estar com o Sr. Primeiro-Ministro lhe poder transmitir a dimensão da nossa posição. Mas há uma coisa que tem que ficar muito clara: a disponibilidade do PSD para poder dialogar com o Governo e o Primeiro-Ministro a propósito de um investimento que é estratégico e estruturante para o país, não elimina a nossa crítica implacável à forma como o Governo também tem conduzido este processo. Em primeiro lugar, a incompetência de o não ter resolvido em 7 anos. Em segundo lugar, a vergonha que foi, a semana passada, o episódio entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, que não dignificou, bem pelo contrário, o Governo, que tirou a autoridade política ao Ministro, mas tirou, sobretudo, a autoridade e credibilidade ao Primeiro-Ministro, que perante uma iniciativa completamente desligada do interesse do país, desrespeitadora dos compromissos assumidos pelo Primeiro-Ministro publicamente com o principal partido da oposição e a sua nova liderança eleita. E mesmo com o Sr. Presidente da República, numa posição que foi plasmada num despacho e reiterada em entrevistas televisivas até com mais veemência, não podemos deixar confundir esse plano. Como também não podemos deixar confundir esse plano com as respostas, que são muitas, que há para dar sobre este processo. O que é que o Governo e o Primeiro-Ministro vão fazer com o concurso público que tem adjudicação para a realização de uma avaliação ambiental estratégica que visa aferir 3 localizações ou 3 opções: Portela mais Montijo, Montijo mais Portela ou Alcochete. O que é que aconteceu e vai acontecer a esse procedimento, visto que o Governo revogou o despacho e, dessa forma, recolocou como vigente a decisão do juízo desse concurso público? O Sr. Primeiro-Ministro tem que dizer ao país o que é que vai fazer sobre isso. O Sr. Primeiro-Ministro tem que explicar o que é que vai acontecer nesse processo. E esse é, nesta altura, o tema principal, porque não vale a pena o Governo entender ou achar que o passar dos dias vai apagar as respostas que nunca deu e vai apagar o lamentável episódio de falta de autoridade e credibilidade de um membro do Governo e, sobretudo, do seu principal responsável, o Primeiro-Ministro. Deixa-me só perguntar, além dessas 3 localizações que teve a Comissão Permanente, há outra localização que também esteve em cima da mesa para uma questão. E em relação, deixa-me voltar atrás à realização, porque eu fiquei com algumas dúvidas, significa que esta legislatura não, mas para a próxima legislatura é o assunto que está em cima da mesa? Eu estou a iniciar funções para um mandato de 2 anos. Fico muito satisfeito que já estejam a perspectivar em mim a participação como líder do PSD na próxima legislatura, o que, conjugando o que é normal, faz até prever na sua pergunta que eu e o PSD venceremos as próximas eleições legislativas, a que esta liderança, no fundo, transitará para a próxima legislatura. Fico satisfeito porque creio que isso também foi um dos
das principais conclusões que saiu da realização do nosso Congresso Nacional, e ainda bem que os senhores jornalistas captaram também esse efeito. Não leva a mal que esteja a aproveitar a pergunta que coloca, mas é que é mesmo assim. É muito difícil ao PSD, depois de 4 anos de exercício de uma liderança, manter um líder se não ganhar eleições. Só, faz favor. O PSD criticou ao longo do primeiro e segundo mandato do Presidente da República a relação com o Partido Socialista e com o Governo. Tendo em conta o passado, o envio, há um novo ciclo também na relação com este Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agora com o seu arranque de funções. Obrigada. Eu não sei a que é que se refere quando diz que o PSD é muito crítico. Não conheço assim nenhuma posição do PSD nesse domínio, mesmo com a anterior liderança, nem conheço o contexto em que as relações se estabeleciam. O que posso assegurar é que a liderança do PSD tem um respeito institucional pelo Sr. Presidente da República absoluto e que está predisposta em colaboração a poder estreitar o relacionamento institucional e a cooperação com o mais alto magistrado da nação. Muito obrigado. Continuação do bom trabalho, está bem?